Papo de Mulher. Olá, o programa Papo de Mulher está aqui hoje para conversar com a psicóloga Luciane Mina. Luciane, é um prazer estar com você e receber você no nosso programa para um grande bate-papo. Obrigada, Alessandra, uma honra estar aqui e receber vocês aqui no meu espaço também. Que bom, que bom. Bom, Luciane, nós hoje estamos aqui, né, para conversarmos, para falarmos um pouquinho sobre a grande decisão. Você fala, a grande decisão? Bom, nós temos a maturidade, né? A nossa vida vai nos ensinando e a idade ajuda muito, né? Quem fala, a idade vai chegando, pesa, mas o bom é o conhecimento, né? O que a gente já viveu e vai ensinando muita gente. Mas tem uma parte da vida, eu estou passando por isso hoje, graças a Deus os meus filhos já se encaminharam, escolheram e já estão no caminho, mas quantos jovens não conseguiram ainda, até porque aos 16, 17 anos, eles precisam tomar uma decisão que é a decisão para o resto da vida. E se essa decisão não for a certa, se não for acertada, é o pré-vestibular, né, a pressão do pré-vestibular de você fazer um ensino superior para ter uma carreira, né? E qual a carreira a seguir? Qual a capacitação? O que fazer? Fala um pouquinho para a gente, ajuda os nossos jovens a conseguir um caminho, uma direção, um direcionamento. Olha, eu acredito que a gente precisa avaliar que nós estamos diante de vários paradigmas. Escolher uma profissão e ter que ser essa profissão por resto da vida. Escolher uma profissão que vai me dar uma estabilidade financeira e meus pais vão ficar felizes. Escolher uma profissão que vai desenhar o meu futuro. Fora do Brasil, alguns países, a pessoa ela se reinventa 2 ou 3 vezes, né? Ela troca de profissão. Uma coisa que para nós a gente não admite, né? Então, eu fiz psicologia, vou morrer psicóloga, né? E hoje a gente começa a observar que existem algumas profissões que a gente nem conhecia, nem sonhava, né? Elas já estão surgindo. Então, os nossos filhos, eles têm que avaliar as profissões que já eram conhecidas, as que, na verdade, ninguém sabe qual é o futuro que ela vai ter, porque ela surgiu agora, né? E existem profissões que nos dão, vamos dizer assim, essa profissão paga bem, engenheiro ganha bem, médico ganha bem. Só queria dizer para você que quem ganha bem é quem é feliz. Grande verdade, eu gostei disso. É tão importante fazer o que você gosta, mas aí vem a dúvida. Como descobrir isso? O que fazer? Você falou uma coisa muito, muito certa, porque eu vejo isso no dia a dia. Você precisa ter a maturidade para descobrir, né? E a obrigação, porque a sociedade te cobra, os colegas de turma te cobram, né? O teu grupo de convívio te cobra, pai e mãe cobra. Porque é a preocupação. Meu Deus, eu quero que meu filho se dê bem, eu quero que meu filho tenha uma boa profissão, que ele se estabilize. Quando eu estiver aqui, como é que vai ser na minha ausência? Eu acho que isso é a maior preocupação que nós pais temos, né? Enquanto eu posso te dar, você faz o que você quiser. E quando não tiver mais, como é que você vai fazer? Então a gente fica muito no pé, né? Seja dos nossos filhos, seja dos jovens da casa, porque a gente está preocupado. E se no futuro eu não estiver? E se passar por um aperto, quem é que vai ajudar? E se precisar num momento de saúde? Porque é muito ruim você ter turbulências e ainda estar com o pires na mão pedindo alguém para te ajudar. Então, nós, família, queremos que esse indivíduo seja sucesso para que ele venha a sofrer menos. Então, a gente não está cobrando só para judiar. Né? A gente não está só querendo que esse indivíduo seja melhor para ser melhor, é também para que ele consiga, no momento de desafio, ele tenha
uma independência na hora de uma decisão, ele tenha recurso para poder se sustentar, ele tenha a escolha de decidir, quero ficar ou não, que isso é muito importante, né? A gente avaliar. Você falou sobre fora, né, do Brasil, os jovens, a idade mediana, o adulto, né, o adulto novo, o adulto mais velho, ele passa por duas, três transformações, mudanças de profissão, até ele se encontrar. E você falou a questão do não aceitar, da gente não utilizar isso aqui, né, de não ser um hábito. Eu tenho que ter a minha profissão e ela vai ser agora essa. E o meu futuro está linkado, está junto a ela e ponto. E se não acontecer desse jeito, eu vou parecer um fracassado. Porque eu acho que é mais ou menos assim. Então o jovem acaba ficando muito pressionado, né? Você vê, nós fizemos, logo vai passar para vocês, uma entrevista num curso pré-vestibular, falando com os professores e falando com alguns jovens, conversando com eles. Eles falando da mudança, uma queria medicina e aí depois descobriu que é engenharia e ela está na dúvida se é engenharia química ou se é engenharia aeronáutica, mais ou menos isso, e os professores falando do trabalho deles, de apoio, né? Como você vê esse momento de decisão, né, e que muitos acabam nadando e acham que morreram na praia. Na verdade, a gente sabe que é você tentar até conseguir. Pelo menos eu acredito que seja assim, e isso que eu falava pro meu filho, né? Ele passou por uma fase aí difícil, de pré-vestibular e de muito estudo, de muita atenção e de não comer. Uns comem mais, outros comem menos, né? Com 17 anos, e já queria desanimar, já queria desistir, 1 ano e meio tentando, já queria desistir, e eu ficava ali, aí pai e mãe sofrem junto, todo mundo, a família, que loucura é essa, num momento tão importante, que eles são tão imaturos, tão jovens, têm uma vida inteira pela frente, como é que isso funciona? Na nossa cultura precisa ser assim, a gente precisa dar apoio para esse jovem, precisa dar o máximo de informação, não só daquele profissional que gosta, mas aquele profissional que não gosta daquela profissão conhecida ou escolhida, né? Porque cada um vai apresentar um lado da história. Na casa é importante que esse jovem faça não só o que vai ser bom financeiramente, mas principalmente o que ele vai ter satisfação de fazer, porque quando você trabalha no que você gosta, você trabalha o tempo todo e não se incomoda, né? Quando você gosta do que você faz, às vezes você está dentro de um restaurante, está na praia, passa um negócio e você diz, né? E se toca, né? Existe um filme muito bonito sobre mãos mágicas, mãos abençoadas, esqueci o nome do filme, de uma mulher negra que tem um filho, e ela obriga ele a estudar. E ela não sabe nem ler nem escrever. Então, quando ele vem perguntar as coisas para ela, ela diz, sai daqui que eu estou ocupado. Mentira, ela não sabe nem ler nem escrever. E ela força a barra dele de um jeito tal, e ele enfrenta todas as dificuldades que um negro americano enfrentou, né? E ele se torna o primeiro cirurgião de criança, né? E ele é um cirurgião que ele vai precisar separar 2 crianças siamesas que estão ligadas pela cabeça. E é muito interessante porque ele, em determinado momento, conversando com a mãe, mostra todo o empenho da mãe para formar esse jovem. Já no final do filme, os 2 estão conversando e ela fecha a torneira. No que ela fecha a torneira, ele olha para a mão dela e ele vê a cirurgia. Olha como é que é você viver e gostar daquilo que você faz. Ele viu a cirurgia e pensou, é isso. O que eu tenho que fazer com as 2 crianças é congelar a área de irrigação, separo, reconstruo, aqueço e volta.
Gente, foi no instante que a mãe dele fecha a torneira. Então, quando você gosta, quando você acredita na sua profissão, você está ali o tempo inteiro, não de uma forma, vamos dizer assim, eu não decidi que eu tenho que achar, mas aquele probleminha está ali e eu olho e magicamente, na verdade não é o mágico, é o gostar, é o se entregar aquilo que você está fazendo. Então, é importante que esse jovem escolha algo que esteja dentro do contexto dele, né? É claro que hoje nós temos um sério problema em dizer assim, meu filho vai ser artista, meu filho vai ser músico, e aí ele não vai ganhar dinheiro. Olha só, ele vai ralar um pouco mais. Ele vai, né? Agora eu gosto muito do meu irmão, ele diz o seguinte, todo mundo pasta. Todo mundo pasta. Se você não estudar, pasta se sobrar. Entendeu? É isso, gente. Todo mundo vai passar aperto. Trabalho só está antes do sucesso no dicionário. Então vai ter que trabalhar assim, vai ter que estudar, vai ter que abrir mão de um monte de coisa, vai ter que se empenhar para ter os melhores resultados. Você já pensou você abrir mão de 10 milhões de coisas num negócio que você não gosta? Você não vai abrir mão, correto? Então é importante amar, gostar, né? É claro que alguns têm a nossa sorte de amar o que faz. E alguns gostam do que fazem. Mas é muito complicado aquele indivíduo que diz, olha, eu vou trabalhar de 8 às 17 e vou viver de 18 até às 7 da manhã. Esse indivíduo não vai obter os melhores resultados. Eu sou médico porque meu pai, então, um dia decidiu, eu sou advogado, eu sou escambau. Presta atenção. O seu pai não vai viver por você. Sua mãe não vai viver por você. Eles te amam profundamente. Querem algo de melhor para você. Tenha certeza disso, né? A gente tem que pensar nisso. Agora, é você que vai ter que... Eu sou médico, sou eu que tenho que enfrentar sangue, sou eu que tenho que enfrentar desaforo, sou eu que tenho que aguentar estar em pé, ou enfim, todas as profissões têm seu lado árduo. E só quem gosta nem enxerga, porque Gandhi, perguntaram para ele, o que você sente diante dessas pessoas todas que te magoaram? E ele disse, que pessoas? Né? Então ele ama tanto o que ele fez que ele não viu as pessoas desafiando, não viu as pessoas menosprezando, provocando. Então isso é que é o grande lance, né? É a gente gostar, é a gente entender que aquela profissão é um caminho para que a gente possa trazer uma qualidade melhor de vida para a nossa cidade, para a nossa família, para o nosso coração, para os nossos filhos, porque a gente tem que ser exemplo. Como é que o meu filho vai ser feliz se eu sou uma pessoa que digo, cheguei em casa, que bom, agora eu vou viver. Aí eu vou dizer para esse menino, estuda. Como? Né? Então eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que amar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que gostar do que eu faço, porque o meu filho vai fazer isso. Então se eu sou uma pessoa, eu tenho um vício, adoro ler. Então se eu não ler, nem que fosse umas 2 páginas antes de dormir, eu não consigo ler. Então quando saiu esse negócio de Saga Crepúsculo, uns livros grossos desse tamanho, fica lá minha filha, mãe, vem comer. Não, minha filha, espera um pouquinho, mãe. E tá lá, lê. Mas por quê? Porque ela, desde que nasceu, ela me vê juntos com o livro. Então o livro é grosso, o livro é isso, mas ela tá empenhada, né? Então isso é importante. Se a gente quer que o nosso filho faça uma boa escolha, que o nosso filho seja feliz, que ele consiga enfrentar esse momento de 16 anos, que é árduo para qualquer um. Se a gente quer que ele enfrente com galhardia, nós temos que ser felizes. Bom, realmente, isso daí você está certa do início ao fim, não tem a menor dúvida. Qual o caminho a tomar? A decisão, o se encontrar. O jovem, ele fica... Eu vejo, porque tenho os amigos dos meus filhos, que muitos já resolveram, já estão tranquilos, com quem a gente convive também. Como fazer essa decisão? Não, eu jovem, 16 anos, não me encontrei, estou na dúvida. Uma vez, faz tempo,
Nós não vamos comentar, né? Fazer, né? Cálculo aqui, esquece. Abafa, realmente. Eu fui fazer um teste vocacional. Por quê? O meu grupo de estudo, de pré-vestibular, todo mundo queria fazer medicina. Falei, bom, medicina, né? Meu pai ainda um dia chegou, faz medicina. Então, e eu naquela. Aí começou um pequeno sofrimento. Eu fui fazer um teste vocacional. O teste vocacional piorou a minha situação. Naquela época, eu sei que aí tudo é, né, evolução, piorou. Porque você acredita que no teste vocacional deu direito e medicina? Eu falei, o que é isso? Como é que funciona? Optei pelo direito e optei muito bem, porque combina comigo, com o meu jeito de ser, com a minha maneira, apesar de eu não advogar e tudo, mas combina comigo, né? A influência foi muito boa na minha vida, a faculdade. Alessandra, olha só, a orientação vocacional antigamente, ela usava testes. Os testes, eles têm como referência a população americana, tá? Então, para começar. Então, o que é um QI alto ou baixo? É uma população que não era nossa, antigamente. Então, qual é a verdadeira, o grande desafio da orientação vocacional? É mostrar para o jovem que ele tem aptidões, né? Ele pode, se ele for médico, ele vai encontrar com pontos que vai trazer a ele alegria. Se ele for advogado, ele vai encontrar pontos que ele vai trazer alegria. Agora, se esse jovem é um jovem que vem sendo trabalhado no diálogo, no valor, no equilíbrio, no amor, na espiritualidade, ele, quando vai buscar um ponto de referência, primeiro ele vai escolher um bom ponto de referência, ele não vai escolher qualquer um, né? Então, escolher alguém que seja um resultado, não é assim, fulano é bom, não. Olhe as ações dele, são boas, os resultados dele é de sucesso, senta para conversar com ele. Né? Busque pessoas que são referências para você, seu pai, sua mãe, aquela madrinha que te ama, e coloque o seu pendor para ela, né? O que é? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de mexer com aquilo, eu gosto de, né? Então, quando essas pessoas, elas na verdade vão trazer alternativas. E a partir dessas alternativas, esse jovem pode buscar. Primeiro, as escolas têm oferecido o orientador, o professor, né? Existem espaços que oferecem ainda a orientação vocacional. A orientação vocacional, ela tem duas formas, né? Primeiro, ela precisa identificar o que o jovem está fazendo, como ele está no mercado e como ele se interrelaciona com o meio que ele está. Esse é um primeiro momento da orientação vocacional. Para então ela entrar no campo mais específico da profissão, né? Então há um instante de sensibilização e o momento de decisão. São dois momentos da orientação vocacional. Então, aquele jovem que hoje está perdido, que está em dúvida, ele precisa sentar com muita calma, numa hora que ele está bem na parada, e senta e diz o que eu gosto de fazer. E aí vai listar, né, o que ele gosta de fazer. Busque alguém que possa mostrar onde ele pode atingir aqueles pontos, né? Não só via o processo de orientação vocacional, como um professor orientador, como alguém que ele confia, ou como, de preferência, o melhor da área. Entra na internet, puxa um papo com um profissional que faz aquilo que você acha e vai fazer as perguntas. Gosta disso? Você falou uma coisa certa. Anteriormente, a gente não tinha essa abertura que a internet traz. Você hoje na internet, você descobre tudo, né, relacionado às profissões, todas as profissões que existem, o que está relacionado, como funciona, e procura meios, né? E tem assim, né? Vai no Google e pergunta assim, quais são os melhores? E procura o Face, Instagram, tanta coisa que tem, não é? E
blog, procura um papo com essa pessoa. Gosta? O que tem de bom? O que tem de ruim? Quais são as grandes coisas, né? A minha filha fez uma decisão. Ela quer fazer arquitetura. E eu tenho em Florianópolis um primo que é bastante bem sucedido dentro da área. Então, quando nós fomos passar lá, o que eu fiz? Eu digo, passa aí uma semana, mas passa trabalhando com ele. Então, ela foi, ela voltou, e lá a gente tem um espaço que se chama Jurerê Internacional. Ele é um arquiteto que trabalha com essa área, e nesse local, ela, mãe, casas lindas. Eu digo, só que não é sempre assim não, minha filha, lá que é assim. Então, ela foi, ela trocou, ela viu a rotina, quais são os mecanismos que ele precisa trabalhar, e aí ela volta para casa e diz, é isso que eu quero. Então, essa é uma das oportunidades, né? Eu posso conversar, eu posso perguntar, eu posso ir lá olhar. Dá licença, deixa eu ficar um dia contigo? Porque se eu gostei, deixa eu ficar 2. Posso fazer um estágio? Não ganho nada, mas fico só olhando, vou te perturbar, né? Nós tínhamos uma pessoa muito especial aqui na cidade, Alessandra. Se chamava Maria Tereza Guzmão de Andrade. E uma pessoa, meu Deus, eu tenho assim uma paixão muito grande por ela. E muitas vezes ela estava em audiência e eu entrava, aí ela só fazia assim para ela. Aí ela dava um sorrisinho, porque ela é muito séria, né? Muito séria, então ela disfarçava, dava aquele sorrisinho assim. E eu ficava sentadinha. Aí ela dizia assim, Lu, veio fazer aqui o quê? Eu, nada. Como assim? Não, vim te olhar. Então, ela sempre teve uma galhardia muito especial, uma elegância. Então, qual era o meu prazer? Eu já escolhi minha profissão, já trabalho, já tenho meus resultados. Mas é sempre bom ver um profissional trabalhando. Então, eu sentava lá e ficava olhando. Então, ao invés de assistir filme, eu ia ver Maria Tereza trabalhando, né? Então, isso também é uma outra alternativa, né? Gostei, é aquilo, é dessa maneira, então a gente pode fazer. E eu queria aproveitar a oportunidade de falar para os pais desse jovem. Isso é importante, né? Eu queria muito dizer para você, pai, o seguinte: deixe o sujeito ser feliz. Ame profundamente. Se predispõe a conversar, a orientar, a oferecer possibilidades dele ir lá e ver. Se ele está escolhendo fazer parte de uma banda, e você já sabe que banda dá complicação, que vai ser difícil, que tem 10, uma que faz sucesso, né? E você acha que o seu filho vai estar nas 9? Leva ele para conhecer alguém das 9. Mas não se deixe conhecer alguém que está nesse 1. Sabe por quê? Ele pode fazer parte desse 1. Né? Ele precisa fazer a história dele, não é isso? Bom, eu fiz o comentário da menina, né, da Geórgia, que pensava em medicina e hoje está na dúvida entre 2 engenharias. Excelente, mas eu vivi isso dentro de casa. O meu filho sempre quis medicina, mas a minha filha, que é mais velha, saiu convicta. No 3º ano do ensino médio, ela já começou a fazer o pré, convicta que era medicina, porque o ambiente era propício, as amigas ali, a turminha, era tudo mais ou menos nessa base. Vou ser pediatra, porque ela ama criança. Então, pediatra, ótimo e tal, mas sempre teve muito ligada à área de moda, desfilando, fotografando, sempre teve muito ligada. Então, medicina, a gente não influenciava, era o que ela queria, ela estudava para aquilo. Levou 2 anos no curso pré-vestibular. Eu falo isso, mas eu falo isso assim, emocionada e menor, porque tem gente que às vezes tem vergonha ou não quer falar porque, né, bobagem, gente. É a vida da gente, a gente tem mais é que falar, e eu tenho um orgulho por ela ter tomado a decisão que ela tomou, porque ela precisou ser muito forte, ela precisou ser muito brava. 2 anos no pré-vestibular para medicina, professores, amigos, as relações humanas dela, né, todos do convívio. Riane está tentando o vestibular para medicina. E um certo dia, eu falo isso sem nenhum trauma, Riane surtou.
maneira de falar, né? Maneira comum, popular de falar, de mãe também. Riane surtou. E eu e meu marido, a gente olhou para aquilo e ele sentou ao lado dela. Eu deixei ele conversar, me afastei um pouco, porque aquilo tumultuou mesmo a minha cabeça. Porque é uma coisa, falei, eu não vou me meter. Ele sentou, foi conversar com ela, falou, filha, eu estou do teu lado. Para o que deve para o tempo que for preciso e vai buscar o teu caminho. Foi essa a conversa. E foi o que ela fez. E hoje está, graças a Deus, feliz da vida, fazendo o que ela gosta, desenvolvendo um trabalho que ela ama, né? E o mais importante, feliz, está satisfeita e disse, eu não poderia estar fazendo outra coisa na minha vida. Então esse exemplo, até essa matéria, né, que a gente está fazendo, essa conversa com você, a ida na sala de aula de um pré-vestibular, conversando com alunos, conversando com o professor, é porque eu vivi isso muito na pele e vivo e sinto isso com os jovens. Eles ficam muito perdidos e eu fico com uma peninha, porque é um momento de decisão, um momento muito difícil, muito árduo, né? E que faz a diferença para o resto da vida. E apontar o dedo é o que mais tem por aí. Então, a história não aponta o dedo porque é complicado, né? Mas desabafei um pouquinho, falei um pouquinho, né, da vida e tudo mais. Mas é realmente como eu, que sou mãe, você que é mãe, você está falando da sua filha. O que ela quer e você incentivando, procura. Porque foi isso que a gente fez. Vai lá, procura, não quer não. Ou de repente você vai voltar, vai ser isso, não vai, mas ela tinha que decidir. Com o apoio dos pais, que é o importante, né? Mas o medo do pai e da mãe de, será que meu filho vai ter um porto seguro futuramente? Essa questão do porto seguro é muito complicado na vida da gente. Porque eu me preocupo com isso, é claro. Independente da profissão. Né? Mas também, como a gente sabe, o aluno, o jovem, ele procura os cursos pré-vestibulares. Para ali ele vai mais ou menos com uma definição de futuro, né, de meta. E passa muitas vezes mais tempo nesses cursos do que com a própria família. Como você vê o trabalho desse profissional, que são a grande maioria, ele é muito dedicado, né? Ele está ali por amor, porque o professor ele tem que estar por amor, né? Porque é uma profissão maravilhosa. Sem um professor, nenhuma outra profissão existiria, né? E a influência dele, o trabalho dele, como você vê isso? Existe um texto que diz que um rei chamou todas as profissões para comemorar o dia do cidadão importante. E alguém preparou, e quando ele chegou, todos da cidade já estavam reunidos. Quando ele chegou, ele falou, cadê a dona Cristina? Ela está em casa, pode parar a festa. Só depois que ela e dona fulana chegar é que a festa continua. Quando elas chegaram, ele disse, nenhum de nós chega a qualquer lugar sem o arquiteto da alma, né? Então, que a gente possa olhar isso realmente, são pessoas extremamente importantes. E quanto mais eles têm essa consciência, né, mais ele consegue se aproximar do jovem, auxiliar nesse instante, propor algumas coisas. Eu só acredito que hoje a gente precisa buscar mais meios de despressurizar o estresse do professor. Porque na medida em que ele não tem tido uma válvula de escape, por mais que seja o empenho dele, há momentos em que ele não consegue dar toda a sua qualidade, dar toda a sua dedicação, porque ele está sobrecarregado, a palavra é essa, né? Então,
Eu penso que é um momento importante e que nós, enquanto comunicadores, enquanto formadores de opinião, a gente precisa sacudir quem cuida do professor para dizer, olha, quando você cuida de um professor, você está cuidando de 30, 40 famílias, né? É porque, na verdade, o professor, ele adota aqueles alunos ali, né? Ele adota uma sala de aula inteira, imagina quantas aulas, a carga horária daquele professor, ele realmente ele pega para si, né, aquele aluno e vai construindo ali um relacionamento. Você considerar também, querida, que uma coisa importante, a família está tão absorta pelo mercado que ele está absorvendo a função de pai, de mãe, né? Então a gente precisa cuidar do professor com cada vez mais carinho por causa disso, né? Ele não vai conseguir moldar a alma do meu filho se ele não estiver com a dele feliz, né? Eu acho que a palavra maior é felicidade, pelo menos. Realmente. Bom, depois desse bate-papo maravilhoso, eu saio enriquecida, né? Realmente saio enriquecida, porque você ouve, são tantas as dúvidas, e a gente vivencia isso muito, e quando para conversar com a Luciane é a tranquilidade total, você relaxa, as palavras dela vão deixando a gente mais leve, mais suave, né? Até eu cheguei aqui um pouco agitada, porque você vem de uma gravação para outra, e aquela coisa toda, mas aí você relaxa, acalma, muito bom. Bom, Luciane, seja sempre bem-vinda, uma oportunidade. Obrigada, eu te agradeço, né, por essas dicas, por essa ajuda. Fica aí o alerta aos pais também, né, me incluindo como tal. E agradecer realmente, né, a tua presença aqui conosco e nos receber. O programa Papo de Mulher hoje sai maravilhado daqui. E que você continue conosco numa parceria aí de trabalho, né, para estar levando informação para o nosso público, né? Ele lá em casa está ouvindo a gente, e espero que o nosso papo tenha ajudado um pouquinho você aí, pai, mãe, filho, nesses momentos tão difíceis de decisão, tá? E continue conosco e fique agora com a matéria que nós fizemos no pré-vestibular aprovação com o professor Frito e o Ramon e aqueles alunos encantadores. Papo de Mulher.